conto com o microfone. Vocês vão ver daqui para frente. Mas você pode perceber algumas coisas que estão acontecendo em termos de missões. E as coisas de Deus, elas sempre começam pequenas. Nunca pense que as coisas de Deus começam grandes. Elas começam pequenininhas. Elas vão crescendo, vão tomando corpo, forma e se tornam grandes. E essa obra, que está começando pequena, vai ser muito grande. Porque agora é a formação de uma base. E Deus ele vai convocando pessoas. E de repente, conforme nós vamos apresentando o que está acontecendo, o Espírito Santo vai tocando em alguns corações. Vai movendo corações. Até que ela começa a crescer, crescer e enche a terra. É o que diz a palavra. E a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Amém? Disse o profeta lá. Agora, eu sempre, antes de pregar, eu sempre estou falando comigo mesmo. Vou ser rápido. Vou ser rapidinho. Ah, vai ser fulminante, rápido. Eu não consigo. Porque isso é coisa de pregador. Você vai ver esse menino quando começar a pregar de verdade. Mas é o seguinte, vamos fazer um negócio. Eu me comprometo com vocês. Que antes das 3 vocês não saem. Aleluia. Mas, vamos lá, Espírito Santo, fala conosco aqui. Continue falando. Porque com certeza o Senhor está falando desde que nós começamos a orar hoje cedo aqui. A pastora Vera pôde falar um sonho da tua volta. E o Senhor está nos levantando como um portal para preparar a tua volta. Assim como o Senhor está levantando muitos na terra. Porque a tua obra é gigantesca nesse tempo, Senhor. Nós sabemos muito bem, Espírito de glória, que o Senhor há de fazer coisas muito maiores do que já fez. Coisas tão poderosas, tão grandes, que o mundo nunca viu. E depois disso, nunca mais verá o que o Senhor há de fazer. Eu creio que o Senhor está levantando vidas aqui, pequeninos, para empreender os teus propósitos. O Espírito Santo continue falando conosco, nos envolva em tudo aquilo que são os teus pensamentos, em tudo aquilo que são os teus propósitos, em tudo aquilo, Senhor, que são os teus sonhos, os teus planos, porque são muito maiores do que os nossos, são astronomicamente maiores do que os nossos, Senhor. Manifesta a tua glória neste lugar e que saiamos daqui muito mais envolvidos contigo, para a tua glória e louvor em nome de Jesus. Eu quero ministrar algo que te conduza a Cristo e que te aponte para Cristo. Por quê? Porque a mensagem tem que fazer isso. Precisa fazer isso, uma mensagem. Porque uma mensagem que não te conduz a Cristo vai ser uma mensagem de autoajuda. E nós, pregadores, nós temos habilidades para fazer isso. Você sabe do que eu estou falando. Se eu quiser pregar uma mensagem de autoajuda que vai encher a tua alma, você vai sair daqui um pouquinho melhor. Mas isso vai dissipar amanhã, ou à tarde. Porque é simplesmente uma mensagem para o teu momento. Não para a eternidade. Porque a mensagem que conduz a Cristo é uma mensagem para a eternidade, que vai ser permanente na sua vida, que vai ser meta na tua vida, que vai ser parâmetro na sua vida toda, até a tua ida para o Senhor, definitivamente. Então é este o propósito. Eu gostaria que você colocasse muito bem claro no seu coração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Eu quero falar sobre fogo contínuo. Abra sua Bíblia. Eu não preciso dizer o que está acontecendo hoje. Como eu falei aqui agora há pouco, as mensagens de autoajuda que está cheio por aí. E potências ministeriais
estão abarrotadas de pessoas que só estão buscando isso. Porque elas estão sendo ensinadas a buscar isso. E não estão sendo ditas as palavras verdadeiras. A verdade. Então a verdade está longe de muita gente, mas eu não quero que você fique longe da verdade. Muito pelo contrário, eu quero que você fique no cerne da verdade, que é Cristo. Amém, amados? Então vamos lá, abra a tua Bíblia, eu já falei aonde? Levíticos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Ai, Senhor, me faça ser fulminante, rápido, ligeiro e contundente, em nome de Jesus. Eu não quero que você fique pensando no almoço, hein? Amém? Pensa no almoço depois, lá para as 3 da tarde. Agora não. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então vamos lá, diga comigo. O fogo do Espírito Santo arderá continuamente dentro de mim. Então você já está entendendo o escopo aqui da mensagem. O que nós podemos transportar daqui, do que está sendo dito aqui, para os dias de hoje? O que significa isso para nós, para os dias de hoje? Veja bem uma coisa. Moisés estava recebendo instruções para a construção do tabernáculo lá no deserto. Eles estavam aqui no deserto ainda. E ele estava sendo instruído para construir esse tabernáculo. E Deus já tinha se comprometido a levantar pessoas, artífices, artesãos, pessoas com noções de arquitetura, que Deus mesmo estava concedendo a eles, essa sabedoria, com noções de engenharia, de carpintaria, de marcenaria, de costura, de mexer com os tecidos, e com tantas coisas, e com muitos utensílios, que iam fazer parte deste tabernáculo, que ia ser construído no deserto. Olha como Deus faz as coisas. Não ia ser construído numa grande cidade, eles tinham saído do Egito, e ali era um começo de uma caminhada longa. Foi longa porque eles quiseram que fosse longa. Poderia ter sido rápida, mas eles tiveram que construir este tabernáculo. E segundo a palavra no livro de Hebreus diz assim, que foram sombras das coisas celestiais que eles construíram. E toda aquela construção, todos os utensílios e todas as colunas, as traves, a cobertura e tudo apontava para aquilo que viria a acontecer no futuro, porque também fala em Hebreus capítulo 10, versículo 11, que tudo que aconteceu lá eram sombras dos bens futuros. Sombras, não a realidade. Porque quando você vê uma sombra, aquilo não é real, é uma sombra que está passando e vai embora. Mas aquilo que viria a acontecer depois seria algo permanente e eterno. E tudo ali naquele tabernáculo apontava para Cristo. O candelabro apontava para o Espírito de Cristo. Os pães da mesa de preposição apontava para Cristo, porque ele é o pão vivo. Amém? O altar do sacrifício apontava para Cristo, porque ele viria a ser o sacrifício perfeito aqui que o Pai ia receber. Não sacrifício qualquer, sacrifício perfeito, de um cordeiro perfeito, sem mancha e sem ruga, que iria para o altar de sacrifício, para nos libertar dos nossos pecados. Os tecidos que foram usados, as cores dos tecidos, carmesim, púrpura e azul,
estofa azul, púrpura e carmesim. Carmesim apontava para o sangue de Cristo. Azul, para o celestial em Cristo. Amém? E a púrpura, para o Espírito de Cristo, que é representado pelo ouro. Então, tudo, as traves do tabernáculo apontavam para a cruz de Cristo. E tudo, o lugar santo, aponta para o santo perfeito, Cristo. O santo dos santos também apontava para Cristo, porque foi o que inaugurou o santo dos santos para que nós, depois, tivéssemos o acesso livre à presença de Deus. Então, amados, tudo apontando para Cristo. Mas aqui tem um detalhe muito importante, muito, muito significativo para nós hoje, que Deus, uma instrução clara que ele estava dando a Moisés, que aquele fogo que iria começar a ser aceso no altar, teria que ser contínuo, permanente. Então, eles tiveram que levantar turnos sacerdotais para que o fogo sempre fosse alimentado. Eu não sei onde que eles arrumaram madeira. Tanta madeira daquele jeito. Eu não sei. Eu não tenho ideia. Mas com certeza Deus providenciou. Deus mostrou. E também, com certeza, eles haviam trazido muita madeira do Egito. Porque foi uma ordenança de Deus. Que os próprios egípcios os cumulassem de riquezas. E Deus moveu o coração daqueles egípcios. Olha só como Deus faz. Nossa, eu tenho vontade de já pregar o final. Mas espera um pouquinho. É o seguinte, a maneira de Deus trabalhar, a metodologia divina, ele começou a ordenar no espírito dos egípcios que eles dessem as riquezas deles, o que eles tinham acumulado durante 400 anos, que eles dessem para os israelitas. E eles deram para os israelitas. Mas eles ficaram com alguma coisa? Não. Não. Porque foi uma ordenança de Deus. Agora, pense um pouco comigo. Olha como Deus faz as coisas. Deus não precisa do milionário. Ele não precisa do milionário. Porque uma pessoa milionária, exceto algumas exceções, aliás, exceto algumas exceções, é redundante. Exceto algumas pessoas, vamos dizer assim, que têm o coração quebrantado, milionários que têm o coração quebrantado, disposto a servir o verdadeiro Deus, corações humildes, mesmo tendo riqueza, Deus pode usá-los. Amém, queridos? Porque Deus, o que ele precisa, num coração humilde e quebrantado, diz que Deus não desprezará um coração desse. Então, olha como Deus trabalha. É impressionante. Deus vai pegando o humilde e o simples para dar para ele riquezas. Então, Deus fez com que os egípcios dessem as riquezas. Tudo que eles fizeram, o tabernáculo e toda a caminhada deles, 40 anos, foi através das riquezas que eles receberam dos egípcios. Você pode ter certeza disso que eu estou falando aqui. Deus está acumulando muitas pessoas arrogantes, altivas, que estão como se estivessem dizendo, eu não preciso de Deus, eu já tenho muito aqui. Por que eu preciso de Deus? Eu não sou como esses crentes habitolados. Eu não preciso disso. Eu já estou cheio. Quer dizer, a forma deles agirem e deles se conduzirem está mostrando isso. Mas Deus, que é inteligente, que é sábio eterno, amém? Que faz as coisas precisas, ele deixa ou faz, melhor dizendo, que eles acumulem riquezas para que elas sejam transportadas para os humildes, para os simples de coração, e dê ao justo, é o que diz a palavra que eu estou dizendo. Você pode ter certeza, o que muitos estão acumulando neste tempo vai ser dado aos humildes. Eu tenho N exemplos, coisas que eu nem posso falar ainda. Deus está pegando pessoas que não sabem ler e escrever e acumulando-as de riqueza. Porque o coração dessas pessoas estão voltadas para Deus. Estão olhando para Cristo. Querem Deus. Então Deus está pegando o que não é para confundir o que é. É assim que ele faz, amados. Para ele dizer que eu sou Deus, sou eu que faço essas coisas. Simplesmente para ele dizer isso. Olha, eu pego o humilde, o pobre do pó e faço ele se assentar diante dos príncipes do meu povo. Essa é a maneira dele agir. Então a construção daquele tabernáculo no deserto é uma coisa absurda.
foram feitas com essas riquezas, todo o ouro empreendido na arca, em todo o tabernáculo, que era tudo revestido de ouro, que aponta também para o Espírito de Cristo, foram feitas da maneira de Deus. Olha, eu vou mandar tudo para os filhos do meu povo, e eles vão construir isso. E aqui, chega no ponto aqui do fogo do altar. Este altar também, como eu já disse antes, apontava para Cristo. Ele seria o primeiro altar de Deus aqui na terra. O primeiro altar que estaria aceso aquele fogo continuamente, enquanto ele estivesse caminhando aqui. E a gente sabe muito bem que aquele fogo, ele não se apagou desde o momento que ele iniciou, até o momento que ele terminou lá na cruz. E quando ele termina lá, ele diz, está consumado, eu fiz tudo. O fogo ardeu continuamente, a palavra foi falada, a glória de Deus foi manifesta, o reino de Deus foi pregado, a cura, os milagres, os sinais dos céus, os prodígios e maravilhas foram manifestos enquanto eu caminhei aqui. Então ele foi primeiro altar, porque ali era um altar físico, ou seja, é um altar construído materialmente. Então tudo aquilo estava apontando para Cristo, como o primeiro altar de Deus aqui na terra, e depois para nós. Presta atenção nisso. Deus envia o Espírito Santo, e escolhe pessoas, tudo loucas, né? Orando ininterruptamente, continuamente, harmoniosamente num lugar, em Jerusalém. E ali ele pega um homem iletrado, ou seja, não sabia ler nem escrever, não tinha cultura nenhuma, um rude pescador, e diz assim para o mundo, eu vou pegar um homem desse, vou enchê-lo com o meu espírito, e ele vai começar a pregar, e ele vai dar o start da igreja. Ele vai acender o primeiro fogo, porque eu vou pôr fogo dentro dele. Então, depois de Cristo, veio Pedro, veio João, veio Tiago, veio André, veio Paulo lá na frente. Os 120 que estavam naquele tabernáculo esperando este acontecimento. E põe fogo dentro deles. E os enche com o Espírito Santo. Meu Deus! A partir dali, o mundo não foi mais o mesmo. E aqueles homens, enquanto estiveram na terra, o fogo dentro deles foi contínuo. Eu quero dizer o seguinte, vocês já sabem o que eu quero dizer, que hoje Deus tem altares. Não tem um só altar lá que apontava para Cristo, eu vou dizer de novo, e depois apontava para nós. Deus não tem um. Por exemplo, aqui, cada um que está aqui, a começar de mim, somos altares. Altares de Deus. Deus nos escolhe para sermos altar dele. E daí? Ele resolveu fazer isso. Pessoas imprestáveis que nós éramos, sem direito à salvação, ou longe das promessas que eram para os israelitas, alheios a estas promessas. Deus pega a nós, olha, eu vou a um povo que não é povo, mas eu vou fazê-lo povo. Porque a promessa não pertence a nós. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, falou, eu vou atingir aquele povo também. E eles vão ser meu povo. E eles vão ser os meus altares, que vão arder continuamente. Agora é fácil eu fazer essa pergunta para você. O fogo tem ardido continuamente em você? Porque o foco de Cristo foi o propósito de Deus. De empreender toda a obra de Deus aqui na terra, fazendo com que toda a palavra que tinha sido dita a respeito dele se cumprisse através dele. Agora, isso não cessou. Isso foi o início de algo grandioso. A gente sabe que nossa vitória está na cruz, naquela trave de madeira que Deus mandou que Moisés colocasse e levantasse lá os artífices, os artesãos, os marceneiros, os carpinteiros, para que fizessem aquilo. Aquela trave apontava para a cruz. Então naquela cruz estava o tabernáculo perfeito de Deus. Muitos, sabe que muitos estão pensando hoje, fazendo muitos crentes, hein? Desculpe. Eu vou para Portugal, por exemplo, hoje a moda é ir para Portugal. A moda, porque é moda mesmo. A moda
É ir para Portugal, porque lá está melhor, não tem tanto imposto. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sabe qual é o governo de lá? Você já procurou saber qual a ideologia do governo de Portugal? É um governo socialista, mano. Aquilo lá, eles podem virar a bandeira de uma hora para outra. Eles podem mudar de ideia de uma hora para outra. Tem algumas pessoas que, inclusive, passaram por aqui, como Daniel, Lorena, foram para lá. Foram para lá com uma promessa de emprego da prima dele, que não sei o quê, que é dona do hotel. O primo é dono, né? Mas a prima é dona com ele. Tá bom, foi trabalhar lá, um gerente de uma área. Perdeu o emprego. Deu na cabeça do cara, por isso que eu estou falando. Cabeça desses caras são vulneráveis, eles podem mudar de ideia de uma hora para outra. Ou já pode estar lá, tem uma raiz dessa ideia de que realmente o país se torne um país comunista ou socialista, que seja, que é a mesma coisa, é a mesma droga. E perdeu o emprego. E lá as pessoas pensam que as coisas são fáceis. Estão trabalhando feito doidos com Uber. Pelo menos ele está trabalhando feito doido de Uber. Tendo poucas horas hoje para orar. Amados, então pensa comigo, tudo bem, Deus está tratando de algumas coisas lá com eles. Eu não tenho dúvida que Deus os mandou para lá. Mas acontece o seguinte, será que as motivações que estavam nos corações deles, será que continuam as mesmas? Cristo? O reino de Deus? É isso que nós precisamos analisar. Agora, muita gente está indo para lá porque lá é melhor para ganhar dinheiro. Salário não é uma coisa grandiosa, absurda, gigantesca. Não é nada disso. Agora, uma coisa que o apóstolo Jean falou para eles, porque o consultor, não, para a mãe, né? Que foi consultar o apóstolo Jean, como é que é a vida aqui, como é que é isso, como é que é aquilo. Então já veio com o pacote pronto e o apóstolo Jean foi incisivo. Você quer vir para cá? É o seguinte, e a vida espiritual de vocês? Vocês podem até conseguir alguma coisa. Se conseguir. Mas e a vida espiritual? Vai morrer? Onde vocês pensam em congregar? O que vocês pensam em fazer com a vida espiritual de vocês? Porque isso está em primeiro lugar, amados. Não vai dizer que não, porque isso está em primeiro lugar. Todas as coisas que nos sucedem aqui, boas ou ruins, advêm do campo espiritual. É a nossa vida que está lá, metida no campo espiritual, que vai mostrar diante de Deus aquilo que você pode receber de Deus ou não. Porque Deus já preparou grandes coisas para todos. Porque Deus não é mesquinho, Deus não é avarento, como muitos. Não, Deus é mão aberta. Deus é dono de tudo. E Ele já estabeleceu, e o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A coisa se materializa assim no nosso prático, no nosso dia a dia. Mas depende da nossa posição. Então eu te pergunto, o fogo está ardendo? Porque se o fogo estiver ardendo, significa que você está buscando os propósitos de Deus. Significa que você está se levantando e buscando a face do Deus que comprou a sua vida e pagou um altíssimo preço por ela. Senhor, eu devo a Ti aqui a minha existência. Eu devo a Ti aquilo que eu possuo. Eu devo a Ti aquilo que o Senhor já preparou para mim. Eu devo tudo a Ti, porque eu podia estar na morte, mas o Senhor me transportou da morte para a vida. Senhor, eu sou uma outra pessoa. Eu devo a Ti, Senhor, eu devo a glória a Ti, eu devo louvor a Ti, eu devo adoração a Ti, eu devo toda a minha existência a Ti, Senhor. É para Ti o louvor. Então, I ask you to will again. O fogo está ardendo. Está ardendo. Porque quando está ardendo, significa que você está de contínuo na presença de Deus, amados. Não tem outra coisa a fazer aqui. Deus que vai te dar sabedoria para resolver qualquer coisa. Quantas pessoas que às vezes estão perdidas, mesmo crentes, estão perdidas, andando de um lado para o outro e não sabem resolver as suas questões. Por quê? Porque o fogo não está ardendo. Porque se tivesse, você saberia o que fazer no dia de amanhã e daqui 10 dias. Porque o Senhor revela. O Senhor revela.
Eu tive uma experiência forte com Jesus. Ele apareceu a mim. Eu não estou falando isso de brincadeira, não estou falando nada fantasmagórico, eu não estou falando nada, eu não estou falando uma ilusão, eu não estou falando uma fantasia. Jesus apareceu a mim, há 30 anos atrás, dizendo que eu iria segui-lo, e que ele estaria andando rápido, e que ele daria uma espada de fogo nas minhas mãos, e consequentemente nas vossas mãos, porque o que temos é para ser propagado. O que é dito no interior da casa precisa ser dito nos telhados. Jesus disse isso. Que não é para guardar para nós, mas é para se propagar. Então ele estava dizendo, eu vou te dar uma espada de fogo, e eu vou fazer um avivamento. E ele começou a falar dos últimos dias, porque conforme o tempo vai passando, o rolo da revelação ele vai se abrindo. Ele vai se estendendo na nossa vida, porque ele não fala tudo de uma vez, porque senão nós não resistimos, nós não suportamos. Mas ele falou claro para mim. Ele apareceu a mim, lá em Jerusalém, física, Jerusalém terrena. Porque quando eu fui lá, fisicamente falando, eu vi os lugares onde eu tinha andado, o terraço onde ele tinha me dito as coisas. E hoje, quando ele me der o portal, era referente àquilo que ele já tinha me falado. Não duvide disso, porque Deus está me falando a cada dia sobre os sinais. Ele, melhor dizendo, está me dando sinais a cada dia, que ele está nos levantando para preparar a sua volta. É inevitável que ele volte, né? Inevitável, falei certo? Inevitável que ele, é inevitável, ele vai voltar. Inevitável, ele vai voltar. Agora, se eu te falar que nós estamos no tempo da volta, e essa mensagem procura dizer o seguinte, está apontando para Cristo, é evidente que nós precisamos arder. Que nós precisamos arder, porque aqui ele falou, fogo vai arder continuamente, vai pôr sacerdotes nos turnos aí, para pôr lenha lá. Vai amanhecer com fogo, vai anoitecer com fogo, vai passar a madrugada com fogo, vai chegar no dia seguinte com fogo, e são todos os dias. Porque se todos os dias você buscar a Deus, peraí, ele pôs a presença dele aí dentro, do teu altar, e você que é o altar de Deus hoje. Falou, agora eu vou arrumar um povo, eu vou escolher um povo, eu vou a um povo que vai ser meu altar. Vou pôr nele o fogo, o Espírito Santo. Mas se você não pôr lenha, ele não arde. Arde um pouquinho, ele começa a se apagar. Ele é cavaleiro, eu já falei isso 414 vezes. Ele começa a se retrair, porque não tem lenha. Ele não está sendo buscado. Você não está conversando com ele. Ele pôs a presença dele para você conversar com ele, para você ter uma empatia com ele, para você falar com ele, para você se relacionar com ele e para você receber as instruções dele. Eu tenho certeza, você pode estar com um problema para resolver aí amanhã, na segunda-feira. E às vezes você não sabe o que fazer. O que eu vou fazer? Fala com ele. Ele é o autor da solução. Autor e consumador da tua fé. O alfa e ômega, aquele que não tem princípio de dias nem fim de dias. Ele é o todo-poderoso. Ele tem a solução. Conversa com ele. Dobra os teus joelhos. Começa a falar com ele que ele vai responder. Eu tenho certeza disso. Mesmo aquele povo encardido que se desviava toda hora lá no deserto. E vinha a luta. E vinha a tribulação. E vinha a fome. E vinha coisas difíceis. De repente, eles se arrependiam de ter escarnecido de Deus. Ou de ter blasfemado. Ou de ter se rebelado. Dobravam os joelhos e clamavam. E Deus respondia. Santo Deus, que Deus é ele. Mas eu te pergunto, até quando Deus só vai ser usado para suprir as nossas necessidades? Ele só vai ser visto como Deus supridor. Até quando ele vai ser visto dessa maneira? Senhor, vou te buscar porque você pode me suprir. Pode mesmo. Segundo as suas infinitas riquezas em glória, Paulo disse isso. Ele pode mesmo fazer coisas tremendas na sua vida. Ele pode te dar riquezas. Mas espera aí, como é que está o teu coração? Então vai dar valsa? Não sei. Quais têm sido os interesses do seu coração? Vou te falar uma coisa aqui.
Você sabe que você pode escolher os seus pensamentos? Os pensamentos vêm como ondas, pá, pá, vem batendo na sua mente. Você vai definir o que você vai ficar pensando. Porque aquilo que você pensar é aquilo que vai ser na sua vida. Está em Provérbios isso. Yes, é isso mesmo. Você pode definir os teus sentimentos, sabia disso? Lógico, você é uma pessoa de sentimentos, de emoções, de pensamentos, etc e tal. E você pode escolher, discernir o que você vai pensar, o que você vai sentir. Tem pessoas que estão com milhares de sentidas há 500 anos na igreja e não resolveram suas causas. Se tem um Deus Todo-Poderoso que está lá todos os dias. É só abrir, se quebrantar, ir lá, se acertar com a pessoa que precisa se acertar e parar com essa história, porque senão como é que Jesus vai voltar? Se ele está nos levantando para preparar a sua volta, para propagar avivamento, para declarar sobre avivamento, para clamar como João Batista foi levantado do nada, para clamar no deserto, para ser aquele que andaria na frente do Senhor, adiante do Senhor, para preparar o caminho dele, para a sua chegada. Agora Deus usa as mesmas coisas, o mesmo método. Ele vai levantar um povo de coração humilde para preparar a sua volta. Ele não vai fazer diferente. Não pensa você que ele vai fazer diferente. Ele não vai descer aqui pessoalmente. Eu mesmo vou preparar a minha volta. Não tem cabimento. Ele já veio, já foi assunto ao céu, já enviou o Espírito Santo. Então ele está levantando um povo de coração bem disposto nesses dias. Você pode ter certeza disso agora. É o seguinte, é o fogo que vai definir, o fogo que está ardendo no seu coração ou não, é que vai definir essa tua jornada aqui na terra, amado. Nós temos uma jornada, saiba que você está vivo por causa dessa jornada. Deus te acordou hoje de manhã por causa dessa jornada, por causa do propósito dele, em usar a sua vida. Usar a sua vida só em proveito próprio, em seu proveito não. Usar a sua vida em proveito do reino, dos desígnios dele, aqui, amados do Senhor, em nome de Jesus, entenda isso. Não é só para os seus interesses. Deus já falou antes dos tempos eternos. Eu vou cuidar. Se você cuidar dos meus e buscar os meus, eu vou cuidar dos seus. Porque eu sou Deus, tá bom? Eu sou Deus. Eu sou dono da prata, do ouro, dos minérios, de todos os recursos do universo. Eu faço nascer ouro dentro do teu bolso. Porque ele é Deus, ele pode, olha. Ele pode visitar sua conta bancária, mas ele vai ver primeiro o seu coração. Como é que ele está? E ele pôs alguns reais lá na conta da presbítera Roberta para ela comprar amendoim. Pelo menos é o que ela disse aqui. Ela queria amendoim. Eram R$2. Ela não tinha. Aí ela foi lá, tinha lá um negócio de piso, R$147. Dá para comprar muitos sacos de amendoim. Até um saco desse tamanho, fazer amendoim o ano inteiro. Isso é um exemplo assim, parece bobo, parece pequeno, mas o que ele está dizendo com isso? Olha, eu dou muito mais do que você precisa. Isso é um exemplo muito típico para nós, queridos. Se ele deu para ela muito mais que um saquinho de amendoim, já pensou, eu estou precisando... Senhor, eu quero $1 milhão para investir no teu reino. É para o teu reino só, não é para mim. Aí Deus pega e te dá $3 milhões. Olha, dá $1 milhão para o teu reino, fica com 2. Dê um aplauso a Jesus. Até o púlpito ficou móvel. Ele vai sair andando daqui a pouco. Pensa um pouquinho nisso. Agora, eu já vou terminar, fica tranquilo. É o seguinte. Olha como é que Deus começou a apontar para Cristo, para trazer Cristo. Ele visita um homem velho, sacerdote, que teve um turno lá em Lucas capítulo 1, chamado Zacarias, um homem chamado Zacarias. Ele entra lá, era turno dele de oferecer incenso a Deus. E aparece um anjo, Deus manda um anjo lá, Gabriel, um anjaço. O anjaço, mensageiro de Deus. Gabriel significa o mensageiro de Deus. Ele foi lá falar com Zacarias. Zacarias, lá junto ao altar, junto à coluna do altar. Ô Zacarias, seguinte, tuas orações foram respondidas, Zacarias. Agora, que orações? É o seguinte, aquele homem orou por 40 anos para que a sua esposa engravidasse. Ela era estéril.
E ele devia ter alguns probleminhas também. Suas orações foram ouvidas, a tua mulher Isabel vai dar à luz. Só que depois de 40 anos ele parou de orar. Depois que ele parou de orar, não é para você parar de orar com isso, tá? É uma outra história aqui. É o seguinte, parar de orar nunca, porque o fogo precisa arder continuamente. Aí ele ficou meio doido. Olha, e sabe, você vai pôr o nome dele de João. Ele será poderoso diante do Altíssimo. Será cheio do Espírito Santo no ventre. Deus trabalha na calada da noite. Para depois revelar ao mundo os seus desígnios. Vai ser cheio do Espírito Santo no ventre. E foi mesmo. É o seguinte, não beberá vinho, será um separado nazireu. Ele irá adiante do Senhor, estava dizendo, irá adiante de Jesus, no poder e espírito de Elias, preparará um povo de coração bem disposto para receber a Cristo. Eu vou fazer isso. Zacarias ficou assim. Como? Aí fala assim, olha, minha mulher é avançada em anos, e eu sou velho. Como dizer, eu não esperava mais aquilo. Não esperava. Agora ele ficou mudo, porque duvidou, mas não foi só por causa disso. Para ele não sair falando bobagem sobre o que ele tinha sido revelado. Porque Deus, ele vai guardando seus segredos até o tempo da revelação deles. Que nem aqui o negócio da secar e outras coisas que estão sendo planejadas por Deus. É tudo pequenininho. Parece que é uma coisa, olha, mas aquele ministério, potência ministerial, está fazendo grandes coisas. E daí, deixa eles, glória a Deus, continue. Eu quero saber dos propósitos que Deus tem para conosco. Que vai ajuntar tudo isso que Deus está falando e vai ser uma explosão na face da terra. Amém, amados? Agora Deus está olhando para você, o seu coração. O que é que você vai se determinar a fazer? Porque o que você se determinar é porque Ele determinou na sua vida. Nem lá, Ele colocou, chamou uma viúva para sustentar um profeta. Olha o que Deus usa. Que nem eu estou falando de Zacarias. Olha como Deus faz as coisas. Ele pega uma mulher estéril, avançada em anos, e um outro que já era velho, restaura, vivifica, renova o útero dela e as regras dela. Olha o que Deus faz, hein? E pega o outro também, renova ele também. Amém? Porque ele mesmo falou, sou velho. Não dá mais, não dou mais conta. É isso que ele estava dizendo. Pronto, traduzido em miúdos. E olha, e fez isso. E fez isso. E fez isso. E ela ficou grávida. Ela só foi divulgar no 6º mês de gravidez. Quando o anjo visita a outra lá, Maria, para falar a respeito de Cristo. Está vendo como ele veio antes? Ele veio antes até no nascimento e até na concepção. Agora, o que nós estamos esperando para entender isso? Então Deus levantou o profeta, depois lá na frente, põe ele no deserto, vai clamar aí, João. E ele se veste de roupa de pelos de animais, cinto de couro, comendo uma plantinha gafanhoto e mel silvestre. E fica clamando lá. Quantas pessoas devem ter dito, esse cara está louco, interna ele. Põe ele na camisa de força. O que ele está fazendo aí, vestido desse jeito? Porque foi atípico, ninguém se trajava daquele jeito. Ninguém, só ele. Eram caras avessas. Agora eu vou te dizer, Deus está no contraponto do mundo, tá? Deus está no contraponto do mundo. Por que que diz lá, 1 João capítulo 3, versículo 1, assim como o mundo não o conheceu, Cristo, Jesus, não conheceu a vós. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que não conheceu? Por que ele usa esse termo? Porque é o seguinte, você só conhece uma pessoa quando convive com ela. Na realidade, você foi conhecer o teu cônjuge quando você se casou e começou a conviver com ele. Bom, já tinha um conhecimento porque começou a andar com ele. Já começou a ter uma noção de quem ele era. E depois foi ter mais efetivamente depois que se casou. E aí, o cônjuge te conheceu, querido e amado irmão. É assim. Então ele está querendo dizer o seguinte, o mundo não conviveu com Jesus, porque ele é o contraponto do mundo, e vocês também não. O mundo não os conheceu também, porque o mundo não conviveu com vocês. Aí Deus nos forma, nos gera e nos põe lá no meio desse mundo corrompido e tenebroso, para nós salvarmos alguns, para nós levarmos a transformação para muitos que estão lá na lama, nas trevas, na podridão do mundo, e arranca eles para a glória do Senhor.
mas o fogo precisa arder continuamente. Assim como ele levantou Pedro. Olha quem Deus levanta. Assim como ele tem como lado muitos de riquezas, aqueles que não são nada. E pessoas até iletradas, assim como era Pedro. E Pedro, mesmo por ser iletrado, escreveu ainda 2 cartas, eu não sei como. Deus deu sabedoria e ciência ali para ele. 1 Pedro, 2 Pedro. Ah, mas Paulo era um intelectual, um cara erudito, um cara que sabia de tudo. Mas Deus pegou o sabe tudo de Paulo e deixou ele para trás. Crucificado na cruz. Porque Paulo falou que ele sabia, conhecia, fazia, acontecia. Eu hoje reputo isso como esterco na minha vida. Eu joguei tudo isso fora para a excelência do conhecimento de Cristo. Oh Deus! Aleluia! Deus faz as coisas loucas. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Por isso que diz isso na palavra. Amém, amados? Feche os teus olhos e pronto. Eu queria falar mais, mas deixa para lá, vai. Deixa para lá isso. Jesus está voltando, só isso. Agora imagina que nós somos portal de Deus. Qual foi o sonho aí, pastora Vera? Que eu fui atender aqui uma pessoa, não ouvi. Eu sonhei que eu vi uma rua e eu via os sons e os caminhões que estavam sem motorista, batendo uns nos outros. E eu saí na janela e falei, nossa, o que está acontecendo? E aqueles caminhões batiam uns nos outros, desgovernados. Daí eu olhei para outra janela. Aí ficou tudo escuro, depois começou a dar uns relâmpagos claros. Eu falei, Jesus! Daí eu ergui meus braços para cima e eu fiquei muito alegre e falava assim, Jesus, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Eu vou falar tchau para os meus filhos. Quando eu fiz assim, que eu ia falar tchau para os meus filhos, eu voltei e falei, não, Jesus, eu estou indo mesmo. E erguei meus braços e fui. Não vai dar tempo de falar para os filhos. Se tiver que falar para os filhos, fala hoje, quando o senhor chegar em casa. É isso que o sonho quer dizer. Não vai dar tempo para muita coisa. E o Senhor mesmo falou, vem como ladrão. Como é que vai o ladrão assaltar alguém? Ele não avisa antes. Ele chega de repente, de surpresa. Então Jesus comparou a volta dele com isso. Então, não sabeis, eu venho sem avisar, é isso que ele estava dizendo. Em momento e hora que não percebeis. Mas nós, Deus levanta um povo para estar percebido. Porque não fará coisa alguma se antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se Deus me levantou como profeta, eu quero sê-lo muito mais nesses dias. E você também, porque é uma oração profética que ele está levantando para preparar a sua volta. Amados, entenda isso é real, isso é verdade. Deus falou comigo. Eu não estou falando uma anedota, uma historinha, para você ficar um pouco contente. Deus falou comigo. E eu não quero jogar fora o que ele falou comigo. Eu não quero ser irresponsável com algo que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, falou. Cristo. Pensa, reflete nisso. Hoje, quando chegar em casa, pensa lá, Levítico 6, 12 e 13, olha, realmente, olha o que Deus estava apontando para mim, Cristo e para mim. Que o fogo que ele ia depositar em mim tinha que arder, eu tinha que colocar lenha. Receba essa palavra em nome de Jesus. Essa é a palavra profética para esses dias na sua vida. Em nome de Jesus. Dá os recados aqui. Receba em nome de Jesus. Pode dar um aplauso a Cristo. Consegui. Amém. Glória a Deus.